E aí, pessoal, eu sou Joel Pinheiro. Aproveite e já se inscreva aqui no meu canal, clique no sininho, curta e compartilhe este vídeo para a gente levar a discussão sempre mais longe. Como vocês podem ver, eu ainda estou me readaptando aqui aos novos horários. Aqui eu estou diariamente agora na Jovem Pan, né, no Morning Show, de segunda a sexta, das 10 às 11h30 da manhã. E ainda estou me readaptando para conseguir fazer aqui meus 2 a 3 vídeos. Quem sabe mais, hein? Por enquanto a meta é 2 a 3 vídeos por semana. Aos poucos eu vou chegando lá. Que caso escabroso desse desembargador em Santos, Siqueira, que foi parado por um guarda que estava fiscalizando corretamente o não uso da máscara dele, estava saindo em público sem usar máscara, que a regra agora é justamente essa, tem que usar máscara, e humilhou o guarda ali, né? Chamou de analfabeto, fez que estava ligando ali pro secretário, para secretário da municipal ali, para, enfim, falar contra o guardinha. Eu não sei qual era a intenção dele ali, mas uma postura clássica do brasileiro que se sente, e que é, né, uma autoridade que dá essa carteirada do você sabe com quem está falando? Não é a primeira vez que esse desembargador faz isso. Tem um outro vídeo dele também novamente humilhando um outro guarda que tinha parado pelo mesmo motivo. E você tem aí outras histórias dele que se encontra pela internet registradas aí, ele destratando uma copeira porque não tinha suco de morango que ele queria e ordenou um motorista a atropelar uma cancela de pedágio, imagino que você contra o pedágio, sei lá qual que era a situação, enfim, é alguém que se considera acima da lei, né? Não é de se espantar, portanto, que também receba aí, pelo menos em vários meses, vencimentos muito acima do teto legal do funcionalismo público. Então é o pacote completo, né? O pacote do sentimento de pertencer a uma casta superior ao resto de nós mortais. E não é à toa que um sujeito desses se rebele contra a regra de usar a máscara durante a pandemia. Usar a máscara é um pouco inconveniente, sem dúvida. Eu mesmo outro dia estava saindo do prédio, a máscara. Subi de novo, peguei. É um pouco chato andar com aquilo cobrindo o rosto. Não, a gente não fica, a gente também não se sente no jeito mais bonito, né? Mas enfim, são considerações totalmente secundárias frente ao benefício que isso traz. Frente ao benefício que é não infectar tantas pessoas e também se proteger um pouco. Ao fazer isso, ao usar a máscara, você permite que as medidas de isolamento e distanciamento que o governo vem tomando possam ser retiradas mais cedo, acabar antes. Porque menos gente fica contaminada, menos gente vai parar na UTI. Então é inacreditável. A gente sabe muito bem, desde o início, muita gente sabotando os esforços de isolamento social que eram essenciais. Infelizmente a gente tomou um isolamento meia boca aqui, estamos vendo os resultados em números muito, muito trágicos. Mas dá para entender, digamos assim, que uma parte da população se revolte contra o isolamento porque parece que vai ser tão destrutivo para ela economicamente que dá para entender a revolta. No fundo, o que está se descobrindo é que também não é tão destrutivo economicamente assim. Os estados no Brasil aqui que estão tendo pior desempenho econômico são justos que estão tendo os piores números da doença também. E não os que estão fazendo mais ou menos isolamento aí. A pandemia causa maior parte do dano econômico. A Suécia também, o Banco Central sueco está prevendo uma queda econômica ali em linha com outros países escandinavos, nórdicos. A Suécia é um país que não tomou praticamente nenhuma medida obrigatória de isolamento social. Ela tentou fazer um pouco o que o Bolsonaro dizia. Ele tem uma taxa de mortes muito mais alta que seus vizinhos e a economia não parece que está muito melhor, não. Mas enfim, dava no primeiro momento para entender a revolta de quem era contra o isolamento. Mas contra a máscara? Contra algo tão pequeno, tão simples? Sabe o que está por trás disso? É aquilo que eu venho falando que está por trás, que no fundo é o sentimento básico e o ímpeto básico de grande parte do apoio ao governo. É o desejo de servir ao próprio autointeresse sempre e custe o que custar. Não importa os danos e os custos para as outras pessoas. É a resposta do Bolsonaro. Tá morrendo gente? E daí? Eu não quero fechar meu negócio. Só que isso é levado a fechar o negócio, ok, você entende que a pessoa relute um pouco.
Agora, usar uma máscara? Vai morrer gente? E daí? Eu não quero usar uma máscara por alguns minutos enquanto eu saio de casa. Eu não quero fazer a minha caminhada quando eu saio do meu condomínio. Eu não quero nem nesse momento qualquer tipo de sanção ou de limitação ao meu bel prazer, ao meu autointeresse, ao meu desejo imediato e constante. É vergonhoso para o país que isso exista. É vergonhoso para o país que o presidente Bolsonaro fale coisas, tudo bem que foi em privado, então não é tão grave quanto se fosse em público, mas mesmo assim é feio, porque transmite esse valor. Máscara é coisa de viado, nossa, que coragem, você não está usando máscara. Não está usando máscara, ou seja, você está infectando os outros. Né? E as pessoas que se contrapõem, que se colocam contra o uso da máscara, embora no fundo eu acredite que seja apenas isso mesmo, apenas esse egoísmo irrefreável, apenas esse egoísmo sem limites, sempre tem algum argumentozinho ali, né? algum pretexto público. Um deles é um argumento liberal. Não, mas é uma limitação à liberdade individual. Portanto, você não pode pensar em termos consequencialistas. A liberdade individual é um valor, tem que ser preservada sempre. Meu amigo, a gente limita a liberdade individual em todos os aspectos da vida humana para que a vida em sociedade seja sequer possível. Num momento de pandemia, o tipo de liberdade individual que você vai ter que temporariamente limitar são outras. Você não é proibido de jogar lixo na casa do seu vizinho? Ah, mas é minha liberdade, você não pode. Portanto, você também não pode, durante uma pandemia, respirar livremente em cima das pessoas, que você poderá, sem saber, porque você pode estar com o vírus sem saber, infectando elas. É muito simples o raciocínio. Para que a gente possa ter a liberdade sempre imperfeita, sempre limitada, que é possível em sociedade, não, nunca vai ser a liberdade absoluta do indivíduo que pode fazer tudo, apenas um tirano pode ter esse tipo de liberdade, mas para que a gente possa ter a nossa liberdade limitada, que é um bem preciosíssimo, a gente tem que limitá-la. Porque se a gente não limita, a gente não tem liberdade nenhuma. Você tem a morte, você tem a guerra de todos contra todos e o reinado dos mais fortes. E daí você acaba com a liberdade mais igualitária que você pode ter para todos os indivíduos da sociedade. Não sacrificando uma parte deles ou tornando-os servos e submissos, submetidos a outros, como gostaria o tal do desembargador e tantas outras pessoas que se julgam acima dos demais. Um argumento, entre aspas, liberal para ser contra a máscara é ridículo. Ah não, mas o Estado pode ordenar que eu cubra meu rosto com um pano? O Estado já não ordena que você cubra o seu corpo com um pano quando você sai na rua? Por que eu não posso sair na rua nu em pelo como eu vim ao mundo? Não tem uma lei que te proíbe disso? Não tem punição se você fizer uma coisa assim? Por um motivo muito menos grave do que a morte de outras pessoas? Então é claro que é totalmente legítimo restringir temporariamente que você saia com o rosto descoberto em público. Temporariamente. É pano também. Não ofende a nossa moral. Tem seus custos, tem seu inconveniente. É ruim não estar com a face em público. Mas é temporário, é por um bem maior. Esse tipo de raciocínio está presente em toda a nossa organização social, em todos os momentos, exigindo diferentes providências conforme as circunstâncias mudem. Eu sempre comparo a pandemia com uma guerra. Uma guerra seria uma ameaça muito maior que a pandemia, inclusive. A guerra exige muitas vezes que o Estado nos force a fazer sacrifícios enormes, como oferecer a própria vida para ir lutar. Porque se o inimigo está atacando, meu amigo, infelizmente sua consciência vai ter que ficar para depois. Você vai ter que pegar em arma e vai ter que lutar pela sociedade. Da mesma maneira, a pandemia exige sacrifícios. Só que sacrifícios, às vezes, minúsculos, como o da máscara. E por que diabos tem pessoas que não estão dispostas a fazer um mínimo, a menor coisa para ajudar os outros? Como é possível que um egoísmo tão desenfreado esteja com uma ascendência tão forte no nosso país hoje em dia? Algo a se pensar. Não venham com papinho de liberal, não existe nada de liberal na oposição às máscaras, às medidas dos governos de maneira geral. Nada, 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 nada.
Existe o egoísmo, a defesa do próprio autointeresse sempre, custe o que custar. E os outros? E daí? Por hoje é isso. Se inscrevam aqui no meu canal, curtem esse vídeo.